Oi, Catamires do Resenhando Sonhos. Hoje a gente vai falar sobre O Labirinto dos Espíritos. O Labirinto dos Espíritos é o quarto e livro final da série do Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón, lançado aqui no Brasil em 2017 pela editora Suma. Se você acompanha esse canal, você sabe que já saíram as resenhas de A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo e O Prisioneiro do Céu. Foram releituras que eu fiz dessa série que é tão especial pra mim e que ao longo desses anos eu esperei, ao mesmo tempo não esperei por esse livro, porque por um longo tempo eu não sabia que ele viria. Reler essa história foi muito bacana porque eu entrei nela com um medo enorme de perder o amor que eu tinha por ela e eu reencontrei tudo e um pouquinho mais. Agora que eu tenho uma visão diferente e que eu também pude compartilhar com vocês as minhas impressões sobre os 3 primeiros livros. A Sombra do Vento ainda é o meu livro preferido porque é o meu livro de inserção, é o livro onde eu tenho os personagens pelos quais eu me apaixonei durante essa série toda, mas na minha opinião O Labirinto dos Espíritos é a obra-prima dentro dessa série porque é simplesmente incrível ver o que o Zafón faz aqui. Todo e qualquer personagem, toda e qualquer maquinação, absolutamente tudo que a gente viu em 3 livros, personagens que nunca se cruzaram, histórias que não estavam nem no mesmo livro, aqui fazem parte de uma única narrativa. Você vai lembrar personagens de A Sombra do Vento, você vai relembrar personagens de O Jogo do Anjo, de O Prisioneiro do Céu, personagens que nunca interagiram, que você não imaginou que eles fossem estar dentro de um mesmo livro, porque eles pertencem a tempos diferentes, já que a gente tem uma linha temporal de mais ou menos 40 anos entre o David Martin jovem e o presente, que é o momento onde a gente tem aqui. E assim, gente, diferente dos outros livros onde não necessariamente haviam spoilers, porque eles podiam ser lidos separadamente, eu não posso garantir isso em O Labirinto dos Espíritos, então se você não leu ainda os outros livros, eu peço que vocês deem licença pra não pegar spoiler e não estragar essa experiência de leitura, que é maravilhosa e eu super recomendo pra vocês conhecerem essa série. Em O Prisioneiro do Céu, a gente descobriu que o Firmin não apareceu por acaso na vida do Daniel. A gente descobriu que havia uma conexão entre a Isabela e o David mesmo depois do final do Jogo do Anjo e principalmente de que a mãe do Daniel provavelmente foi assassinada. E é tocando nesse assunto que eu já quero ler um trecho do livro pra vocês logo aqui no comecinho. Meu nome é Isabela Gispert e nasci em Barcelona no ano de 1917. Tenho 22 anos e sei que nunca vou completar 23. Escrevo essas linhas com a certeza de que me restam poucos dias de vida e que em breve abandonarei aqueles a quem mais devo neste mundo. Meu filho Daniel e meu marido Rua Semperi, o homem mais bondoso que conheci, que me entregou uma confiança, um amor e uma devoção que vou morrer sem ter merecido. Escrevo pra mim mesma, contando-me segredos que não me pertencem e sabendo que ninguém jamais vai ler essas páginas. Escrevo para rememorar e para me aferrar à vida. Minha única ambição é poder recordar e entender quem fui e por que fiz o que fiz enquanto ainda tenho capacidade de fazê-lo e antes que a consciência, que já sinto enfraquecida, me abandone. Escrevo ainda que me doa, porque são a perda e a dor que ainda me mantêm viva e que me dão medo de morrer. Escrevo para contar a essas páginas o que não posso contar àqueles que mais amo para não os magoar e pôr sua vida em perigo. Escrevo porque enquanto for capaz de lembrar, estarei mais um minuto com eles. E sim, esse é um livro onde a gente vai entender tudo o que aconteceu com a Isabela e tirar todas as dúvidas que podem ter surgido com o que a gente descobriu em O Prisioneiro do Céu. A gente vai acompanhar essa jornada que começa com um outro acontecimento, porque a nossa primeira protagonista aqui é uma nova personagem, que é a Alicia Gris. É uma outra personagem que tem uma conexão com o Firmin e que é muito especial também ver o desenvolvimento e saber o quanto essas coisas sempre se encaixam, porque quando eu li a sinopse desse livro e eu vi que iria ter uma personagem nova inserida aqui, eu já fiquei tipo, como assim? E aí quando a gente descobre que ela tem um elo de ligação, também é muito interessante. O Julian está crescendo, o Daniel está sendo consumido por descobrir e desvendar cada vez mais sobre Maurício Valls, e ele também está tentando escrever uma história para contar a história da sua família. E aí no meio desse cenário onde ele tá meio perturbado e a Bea e o Firmin conseguem enxergar isso, a gente vai acompanhar essa outra protagonista que não está em Barcelona quando esse livro se inicia, mas que na verdade é uma detetive particular, digamos assim, que trabalha para um cara que presta serviço de consultoria para a polícia. E ela é contactada quando Maurício Valls, sim, aquele Maurício Valls, desaparece. E aí eles querem investigar com panos quentes em cima, né, para que o público geral não saiba que esse cara
tá desaparecido, o que aconteceu com ele. E aí é quando essa mulher vai começar a investigar sobre a vida do Maurício Valls, que ela vai descobrir que essas pessoas se conectam, porque pensar em Maurício Valls é pensar também naquela prisão, e pensar naquela prisão é conectar o David Martin, é conectar o Firmin. Conectando o David Martin, você conecta os outros escritores também, que eles chamam de os escritores malditos, e aí você vai conectar também o Julian Carax e também os outros que a gente viu ao longo da narrativa, assinando os livros que impulsionaram os personagens, e um próprio livro que a gente vai ter especial aqui dentro dessa história, como sempre dentro dos livros do Zafón. Também vai conectar o Semper, porque se você fala em David Martin, você fala em Isabela, você fala em Semper, e a gente vai ter todos os personagens que a gente gosta de acompanhar, e também aqueles que a gente sabe que só vão causar problemas. Esse é um livro que ele poderia ter terminado em 4 ou 5 momentos diferentes, mas que o autor sempre consegue dar um jeito de virar a história para que ele siga em frente e tenha o peso que ele tem. E o engraçado, gente, e acho que o mais especial foi que eu comecei a ler esse livro, e é muito importante que você preste atenção quando mencionam outros livros, porque a gente tem outros livros mencionados aqui, para você ver quem assina cada uma das histórias, porque desde o começo da história já tem como ficar com uma pulguinha atrás da orelha. E a forma como esse livro termina, o que é esse livro e o que significa a construção de toda essa história ao final do Labirinto dos Espíritos é simplesmente incrível. Assim, ó, eu chorei horrores nas últimas páginas, e essa é uma resenha que tá sendo até mais emocional pra mim do que foi A Sombra do Vento, mas é que esse livro é tão difícil de eu explicar e passar para vocês o que eu senti, porque ele é muito disso, sabe? É muito do que você vai sentir lendo essa história, de acordo com os elos que você fez com os personagens dos outros livros. Então, como eu gosto muito do Daniel, eu sofri um pouco com ele lendo essa história, por ver a apatia, por ver a dor que ele estava sentindo, por ver a angústia de querer vingar a mãe dele e não ter exatamente como fazer isso. De conhecer o Firmin, que é um personagem que sempre foi alegre e que aqui tem alguns momentos de altos e baixos por coisas que a vida impõe, e de ver esses personagens que a gente gosta tanto e que já sofreram passarem por mais momentos, e por conhecer um personagem que num primeiro momento pareceu, quando eu li a sinopse, completamente apática pra mim, e que ela foi se desenvolvendo ao longo do livro ao ponto de eu torcer muito por ela também e entender que o papel dela dentro desse livro é nos dar uma visão de fora, mas com conexão, para que a gente conseguisse ligar os elos todos, porque sem uma investigação policial, sem poder ter acesso a certas coisas específicas, a gente não conseguiria ligar todas as pontas como foi feito aqui. Existem momentos muito especiais dessa personagem dentro do livro, da forma como ela enxerga o mundo e das coisas que ela sofre dentro dessa história toda. E esse trecho que eu li no começo do vídeo faz parte de um diário da Isabela Semper, que a gente vai ter acesso e que, portanto, vai nos contar toda a verdade sobre o que aconteceu, sobre toda a história dela, sobre a história do Daniel e como foi pra ela se envolver, né, com o Juan Semper, que é o pai do Daniel, e também da relação dela com o David Martin do ponto de vista dela. Como todo outro livro do Zafón, tem aquela questão super misteriosa. Esse é o livro mais policial, digamos assim, dele, porque a gente realmente tem uma investigação da polícia e acompanha, né, pelo olhar dessa investigação, mesmo que a Alice não seja exatamente da polícia. Então, a gente tem 4 livros dentro dessa série, e cada um dos livros vai contar a história de uma forma diferente. Não existe uma fórmula pra contar a história. Existe uma pequena formulazinha dentro da história, o que é interessante, mas mesmo assim é aquela coisa de onde você pensa que você tá indo e nunca é aquele caminho, porque tem sempre uma conexão que você ainda não fez. E o Labirinto dos Espíritos pra mim foi especial, porque primeiro eu pude reencontrar personagens que eu adoro, Julian Carax, inclusive, que eu não pensei que eu fosse ver ele novamente dentro da história depois da Sombra do Vento, e outros tantos personagens que eu tive que relembrar e puxar da memória, mesmo que eu tenha feito essa releitura muito recentemente, de lembrar quais eram as conexões e por que eles estavam ali naquela história, em que momento cada um deles teve o seu estalo para que as coisas importantes aqui acontecessem. É um livro que mantém o estilo de narrativa do autor, então se você já leu os outros livros do Zafón, você sabe muito bem o que você vai encontrar aqui. Assim como O Prisioneiro do Céu, eu não acredito que você vá ter uma experiência 100% completa lendo O Labirinto dos Espíritos se você não tiver lido os outros livros antes. É por isso que eu até falei no começo desse vídeo sobre a questão dos spoilers. Eu acho importante sim que você já tenha lido, até porque quando a história for fazer assim, ó, gente, porque ela faz, você tem exatamente todos os pedaços dessa narrativa. Porque essa é uma série onde você realmente só vai conseguir chegar ao ápice dela se você ler ela, sabe? Se você compreender toda a carga emocional que tá dentro das palavras que o Zafón escreve e da história que ele quer passar. Esse livro, assim como todos os outros livros, não é um livro de final feliz. A gente sabe que os personagens, eles vão se quebrando aos poucos ao longo dos livros. Eles
eles têm histórias onde eles são muito humanos e a gente sabe que na nossa vida não existe essa coisa de final feliz real, né? Todo dia um novo dia e todo dia vai proporcionar que a gente tenha uma nova experiência, uma nova aventura, e um dia as coisas vão ir bem e outras não. E é essa realidade que eu acho que o Zafón passa muito bem nos livros dele. E ter acompanhado o Daniel passar por isso, ter acompanhado também o desenvolvimento do próprio Firmin, que a gente fica sabendo também mais um pedaço da história dele aqui e mais um pedaço sobre a própria história do David Martin também. Então é realmente um livro para preencher todos os buracos e para conectar todos os personagens. E é uma história linda, 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 triste e emotiva e às vezes engraçada, porque afinal de contas a gente tem o Firmin aqui e a gente tem um outro personagem que é o Vargas, que é um outro policial que também tem um bom humor, que vai combinar com a Alicia. Então todos os personagens dessa série são muito especiais, mas como eu falei pra vocês, A Sombra do Vento ainda é o meu livro preferido, porque é o livro pelo qual eu tenho mais conexão, mas O Labirinto dos Espíritos pra mim foi a obra-prima dentro desses 4 livros, porque honestamente, sinceramente, não estava esperando nem 40% do que eu encontrei aqui, com todas as conexões e com fazer ressurgir, né, todas as histórias que a gente já tinha dado como encerradas e que toda vez que o Carlos Ruiz Zafón vai falar nelas, toda vez que o Carlos Ruiz Zafón vai desenterrar elas, a gente percebe que a gente não olhou pra elas de forma completa e que a gente ainda não tem todas as respostas. Mais uma série concluída, uma série que eu termino assim com um apertinho no coração, porque é uma daquelas séries que eu não queria que acabasse, é uma daquelas séries que eu terminei de ler e eu já tava, quero ler tudo de novo, porque é uma história que é muito importante pra mim, e se você, assim como eu, esperou pelo lançamento de Labirinto dos Espíritos, ou começou a ler a série agora, vai em frente, porque vale muito, muito a pena concluir essa narrativa nesse livro, que tem as suas boas aí 600 e poucas páginas, mas que poderia ter muito mais do que isso, porque valeria a pena e eu seguiria lendo e ficaria triste de novo quando acabasse. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!